Bom, tá falando, né, de músicos veteranos do rock, tem perda de audição, isso muitas vezes acontece, né? Não só deles, quem escuta muito fone de ouvido muito alto também tem. Esse é um problema que eu tive, aliás, porque eu tenho um pouco de perda de audição. Começaram a usar, assim, um protetor de ouvido, diminui o nível sonoro em 20 decibéis. Então, aqui, se a gente fosse usar lá na equação de decibéis, a gente faria aqui um delta decibéis. Quanto que foi a variação de decibéis? Isso foi 20 decibéis. Teve uma diminuição de 20 decibéis no nível sonoro. Qual é a razão entre a intensidade final e a intensidade inicial? Então, aqui, vocês podem fazer de duas maneiras. Posso fazer da maneira preguiçosa, fácil. Posso fazer de uma maneira que seria mais um chute, se vocês nunca fizeram toda a conta propriamente dito, né? E também posso fazer de uma forma usando os outros exercícios que eu já fiz. Se vocês já fizeram, se vocês fizeram a tabela, vocês já têm uma ideia de qual é a diferença em intensidade para 20 decibéis. Fizeram a tabela, ali na terceira linha da tabela, por exemplo, que pede avenida de tráfego intenso. Vocês calcularam para 70 decibéis e depois vocês calcularam para 90 decibéis. A diferença, ou o delta decibéis que vocês encontraram é 20 decibéis. Qual é a intensidade que vocês acharam para 70 decibéis? Qual é a intensidade que vocês acharam para 90 decibéis? Isso vai ser essa razão de intensidade. Pegar a intensidade para 90 decibéis, por exemplo, e dividir pela intensidade de 70 decibéis. E vocês vão encontrar a resposta desse exercício também. Bom, uma outra maneira seria substituir dentro da equação de decibéis aqui, 120 mais 10 log, e colocar aqui intensidade final dividido pela... Desculpa que nesse caso aqui não vai o 120. Nesse formato que eu estou fazendo, eu estou usando a outra definição, onde o meu I0, em vez de usar esse I0 como um valor de 10 na menos 12, eu estou simplesmente querendo calcular a razão da intensidade final e a intensidade inicial. Então, eu não sei, né, que intensidade inicial é essa, não sei que intensidade final é essa, mas não importa, porque o que eu quero é essa razão. E vocês vão achar esse valor de razão usando o delta decibéis. Tem que dar o mesmo valor de usar a tabela. Tem que dar a mesma coisa, usando a tabela ou fazendo assim. Essa seria a forma preguiçosa, como eu digo. Tá? Seria a forma preguiçosa porque, bem, se eu nunca fiz isso antes, isso não deve ser uma coisa óbvia que eu posso fazer isso. Isso aqui daria multiplicado, divide, 20 dividido por 10 dá 2, igual a log dessa razão, IF, I0. O I0 é o inicial nesse caso. Isso aqui vai dar 10 na 2. Quem fez a tabela, pessoal? Vocês acharam que a intensidade em 90 dividido pela intensidade em 70 decibéis dá 10 na 2? Tem alguém que está aí conectado que fez a tabela? Não sei se no resto da tabela eu realmente não lembro as duas linhas finais da tabela. Bem isso, é isso aí. Fez as partes finais da tabela, ali, quantos decibéis tem as duas últimas linhas, eu não lembro. Deve estar no gabarito, isso? Ah, tá. No gabarito ali, ó, tem a danceteria, é 120 decibéis. Se vocês têm a britadeira a 100 decibéis, isso também dá um delta B de 20 decibéis.
Então, vocês têm ali 1 dividido por 10 na menos 2, isso equivale a 10 na 2, dá o mesmo valor aqui. Beleza. Então, seriam duas maneiras, já foram aí duas maneiras de fazer. Se eu quiser fazer da maneira menos preguiçosa, mas a mais formal e completa, como que eu faria? Eu até vou mostrar isso, porque tem um outro exercício mais adiante, que é o exercício 24. É o exercício 24 que vocês vão usar um raciocínio parecido. Que é o seguinte, o que eu pensaria aqui? Bem, na situação 1, eu tenho um valor de decibéis, que é qualquer valor, vale qualquer coisa, é igual a 120 mais 10 log, e eu vou chamar isso aqui de I inicial, que se equivale à situação 1. Na situação 2, eu vou ter este valor de decibéis que eu tinha antes, mais 20 decibéis, que é o que eu quero, né? Que a diferença entre uma situação e outra seja 20 decibéis. Isso vai ser igual a 20 mais 10 log de I final. Essa é uma intensidade final, essa é a intensidade inicial. O exercício que é o quê? A razão entre a intensidade final e a intensidade inicial. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação de baixo e diminuir da equação de cima. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero isso aqui, ó. Eu quero a razão de IF menos I. Para chegar nessa razão, eu tenho que diminuir esse logaritmo daqui com esse daqui. Então, eu vou fazer isso. Eu vou pegar aqui a equação da situação 2. Vocês viram que essa é um pouquinho mais chata, né? É um pouquinho mais complicadinho de chegar nesse raciocínio. Mas está valendo da gente fazer aqui, já que eu já mostrei outras formas mais fáceis. Então, eu vou fazer isso. Ó. Vai ser a equação de baixo, que é dB menos 20, menos a equação de cima, que é dB. Isso é igual à equação de baixo, que é 120, mais 10 log de IF, menos a equação de cima, que é 120 menos 10 log de II. Agora vamos ver o que já se simplifica aqui, ó. dB com esse dB, simplifica. 120 com esse 120, simplifica. Agora, o que eu fiquei aqui? Eu fiquei com menos 20, é igual. Olha só, 10, eu vou fazer passo por passo, tá? 10 log de IF menos 10 log de II. Vou colocar o 10 em evidência. Vou ficar com 10 log de IF menos log de II. Log de IF menos log de I vai ser o quê? Log de F dividido por I. Olha que bonitinho, né? Isso aqui vai ficar 10 log de IF menos log de II. Não, II. Eu só errei um sinal, né? Ninguém me falou nada. Aqui fica 10 dB mais 20 menos o dB. Aqui é mais 20, né? Eu fiz situação 2 menos a situação 1. Então, o menos só vai nesse dB. Então, aqui é mais, aqui é mais. Agora sim. Vocês percebem que eu cheguei num raciocínio um pouco mais complexo, na mesma ideia que eu usei aqui no raciocínio anterior? Que foi quase que um chute que isso funcionaria? Cheguei na mesma coisa. Só que agora com um raciocínio mais rebuscado, porque eu usei a situação 1, que tem uma intensidade inicial e um nível sonoro que eu não conheço, e a intensidade 2, que tem um nível sonoro 20 decibéis maior e uma intensidade final. Eu quero saber qual é a razão entre essa intensidade final e a intensidade inicial. Tá aqui. Que eu já fiz isso, né? Vai dar o 10 na 2. Certo? Dúvidas?
No gabarito está errado, então. Porque como a gente aumentou o nível... Opa, não é esse. Como a gente aumentou o nível sonoro... Ah, não, desculpa, diminuiu o nível sonoro, né? Ah, tá certo. O que eu fiz aqui, eu aumentei o nível sonoro. Eu pensei que 20 decibéis é o final, é 20 decibéis maior do que o inicial. Tem toda a razão aí, o gabarito está certo. Quem estava errado sou eu. Porque aqui no exercício ele fala diminuiu 20 decibéis. Se diminuiu 20 decibéis, então aqui seria menos 20 decibéis, o delta B. Porque o final é 20 decibéis menor do que o inicial. Então, sem querer, eu estava até fazendo certo antes aqui, ó, a situação 2 seria um menos aqui, e não um mais. A situação 2 diminuiu em 20 decibéis, aqui diminuiu 20 decibéis, diminuiu, a gente chegaria em 10, na menos 2, a intensidade final dividido pela intensidade inicial. Desculpa. Certo? Dúvidas? Quantas vezes a intensidade diminuiu? Diminuiu em 20 decibéis. Quantas vezes a intensidade diminuiu? Cassiane, 2 ordens de grandeza. Isso sim. A intensidade diminuiu 100 vezes. Exatamente. 2 ordens de grandeza, que seria 10 elevado a 2, 100 vezes. Certito. Eu até vou dizer para vocês que resolveu o 24 agora, eu estaria na mesma onda do que o do exercício que eu acabo de resolver. Mas vamos, falei que ia fazer na ordem, né? Vamos fazer na ordem. O 23. Quem tinha dúvida no 24, ó, a ideia do 24 vai ser exatamente, a gente vai fazer isso aqui, ó, situação 1, situação 2 e trabalhar com as duas equações dessa maneira. Ah, quero o outro aqui, 23. O nível sonoro de uma certa fonte sonora é aumentado em 30 decibéis. Agora sim, aumentado em 30 decibéis. Quer dizer que o meu delta dB é mais 30 decibéis. Por que fator é multiplicado a intensidade do som? Como eu já fiz o 22, agora o 23 ficou bem fácil, né? Isso aqui é o que eu calculei no exercício anterior, intensidade final dividido por intensidade inicial. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser igual a 10 log de intensidade final dividido por intensidade inicial. Isso aqui vai ficar 3. 30 dividido por 10 é igual a log de intensidade final dividido por intensidade inicial. Base 10 eleva a 3 é igual a isso aqui. Então, ó, 10 na 3 é igual a intensidade final dividido por intensidade inicial. Isso significa que a intensidade final é igual a 10 na 3 vezes a intensidade inicial. A pergunta é, por que fator é multiplicado a intensidade do som? A resposta é... Eu resolvi o 21. A resposta aqui é
Isso, depois eu vou disponibilizar essa gravação para vocês. Tranquilo. Por isso que a gente está gravando. Se der tempo, se eu chegar até o final da lista, depois a gente pode repetir também, não tem problema. Pessoal, a pergunta aqui é quantas vezes é multiplicado a intensidade do som quando aumenta em 30 decibéis? É isso que a gente está calculando aqui. O aumento foi 30 decibéis, então eu quero saber qual é a intensidade final em comparação à intensidade inicial. Quando vocês estão calculando essas razões, é isso que vocês estão calculando. Quantas vezes aumentou ou diminuiu? Então, quantas vezes o numerador é maior ou menor do que o denominador? É isso que vocês estão fazendo sempre que calculam um quociente ou uma razão. Que é o equivalente a depois colocar nesse formato. Ó, aqui está dividindo, vai passar multiplicando. E vocês têm que a intensidade final é igual a 10 na 3 vezes a intensidade inicial. Isto é, a intensidade final é 1000 vezes a intensidade inicial.